E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Covid e sobre o vídeo de ontem. Quero traçar um paralelo entre o vídeo de ontem, que eu falei que o brasileiro que você enxerga não existe, e com os números da Covid e com os discursos do Trump que encaixaram. Eu estou falando da narrativa do Trump para não falar Bolsonaro, para não dar gatilho, porque basicamente o mesmo discurso, então vamos lá. Agora a gente está menos passional para falar sobre Covid, então eu quero falar, embora assim, ele ainda continue urgente, embora a gente ainda continue tendo que falar sobre ele no presente, eu vou falar sobre o passado, porque aí fica mais fácil da gente desconectar das narrativas que existem sobre ele agora, nesse momento. Ontem eu estava falando sobre Covid com uma aluna minha. Aliás, antes, deixa eu fazer um jabá. Fiz a live, fiz a Twitch lá, né? Fiz a conta da Twitch, a Giovana me ajudou, eu meio que fiz. Vai ser tão tosco quanto o meu canal. Meu canal é tosco, minha Twitch vai ser tosca, não vai ter absolutamente nada de estético. Eu deixei aqui para fazer amanhã depois do almoço. E por que eu vou fazer amanhã depois do almoço? Para vocês me ensinarem, aliás, o que vai ser essa live? Vocês vão me ensinar a fazer live, porque é uma coisa que eu não sei, e vocês vão me ensinar a fazer quest, porque é outra coisa que eu não sei. Quando você olha as minhas quests aqui, quem vem tirar dúvida de quest comigo rapidamente percebe que eu sou uma topeira para isso, porque eu não sei, eu não fiz. Eu tenho a impressão de que eu estou perdendo tempo toda vez que eu vou fazer quest. O que acontece é que a gente tem um novo território de Agilita aqui. Eu fui lá tentar roletar trabalhador e eu me lasquei. Por que eu me lasquei? Porque você precisa cumprir as quests para liberar o NPC dos trabalhadores. Então eu não consigo nem pegar alojamento aqui. Não consigo contratar trabalhador. Só que eu quero os nodes aqui. Eu preciso pegar esses nodes de recursos. Então o que eu vou fazer? Eu descobri que para você fazer as quests de Agilita, você precisa ter as de Cama Sylvia feitas. E eu comecei a fazer as quests de Cama Sylvia. E rapidamente eu buguei no balão lá e já fiquei puto, certo? E aí o que a gente vai fazer? Vocês vão me ajudar a fazer as quests. É claro, ao longo da live eu vou responder absolutamente todas as perguntas que vocês me fizerem, lógico, desde que eu saiba a resposta. E se eu não souber, eu não vou ficar enrolando, eu vou dizer que eu não sei, e a gente vai descobrir junto. Eu vou mostrar tudo que vocês quiserem ver relacionado à conta aqui, sem segredinhos. Mas enquanto eu respondo as perguntas de vocês, vocês vão me ajudar a fazer quest, e isso vai ser uma maneira de vocês me retribuírem por esses vídeos aí que aleatoriamente eu faço. Vendido Jabá, vamos a alguns números. Ontem eu estava conversando com uma aluna minha e ela falou, dificilmente eu acho que a gente vai ter uma segunda onda. E o que eu falei não dá para você levantar, aliás, não dá para você tomar um segundo tombo sem você ter se levantado do primeiro. Pra você levar um segundo capote no chão, primeiro você precisa levantar do primeiro e aí você toma o segundo. E a gente não fez isso, a gente não derrubou isso daqui, a gente não derrubou essa curva para depois poder ter um novo foco e uma nova transmissão em massa desse negócio aí. Mas o que você percebe é que apesar dessa curva ela tá ainda muito alta, ela está mostrando sinais de queda. O que significa que a gente está, como nação, a gente está sobrevivendo a isso, embora essas pessoas aqui não tenham sobrevivido. Vamos falar rapidamente de quanto que é 150 mil pessoas. Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo em que eu lembro de eu ter falado sobre o impacto ter mencionado aquele livro lá de Como a Natureza Mudou a História, e a gente falou dessa batalha aqui, no qual o imperador romano perdeu o Varo lá com as suas legiões, e esses soldados que ele perdeu lá meio que impediram a expansão, né? Impediram toda a expansão do Império Romano para as terras nórdicas. E a gente está falando aí de no máximo 36 mil homens, é isso? De acordo com esse site. Então é tipo 5 vezes os soldados perdidos nessa batalha. Quando você olha para a população de Aracaju, eu aqui achei a população de 2010 não era o que eu queria, fui mais para baixo. A população de Sergipe é 2 milhões, a população de Aracaju no ano passado era 650 mil.
Então é como se 150 mil fosse um em cada 4 pessoas. É claro que esses 150 mil é no país inteiro, estamos falando do país inteiro. Mas vamos pensar que fosse só aqui em Aracaju, na cidade onde eu moro, 150 mil pessoas seriam em cada 4. Vamos ser legal, vamos ser muito legal, seriam em cada 5. Então dá um mini Thanos aí, porque o Thanos ele estalou o dedo e foi um em cada 2. E aqui seria um em cada 5. É claro que não é, no Brasil inteiro. Mas só para vocês terem ideia do quanto que é 150 mil pessoas, é gente pra caramba. Se acontecesse só na cidade de Aracaju, se a gente perdesse 150 mil pessoas, isso daqui abalaria completamente o emocional de todo mundo, a gente ficaria em estado de choque e demoraria muito para que a cidade se recuperasse disso. Só que desde o começo, Trump e Bolsonaro, outros líderes no mundo, eles tiveram os números, eles tiveram acesso aos números. Não estou falando da pessoa, não. Estou falando do governo, né, e da maneira como ele se comunica e da maneira como ele lida com a crise. Desde o começo eles sabiam que o número de mortos ele seria muito pequeno. Por quê? Porque a taxa de letalidade do vírus é muito pequena. Você consegue controlar a infecção com medidas muito simples. Por quê? Porque não é por pernilongo. Não é por... o vírus é fácil de eliminar. Você consegue conter ele com máscara, você consegue eliminar ele com álcool gel, com sabonete. Então, assim, a pessoa tomando o mínimo de cuidados, ela consegue se prevenir. E as pessoas mesmo as pessoas mais estabanadas, assim, a probabilidade delas de pegarem o vírus é pequena. Se o trabalho de educação ele fosse feito de maneira decente, a gente teria vários especialistas apresentando várias situações, dizendo, por exemplo, que quando você anda, o mero fato de você andar na rua faz com que a aerodinâmica, que por aerodinâmica, você cria um deslocamento de ar à sua frente que faz com que o vírus dê a volta em você. Então a probabilidade de um vírus suspenso no ar ele chegar aos seus olhos, chegar ao seu nariz, ou chegar à sua mão para que você vá lá coçar o olho, estando você em movimento, é muito pequena. Então deveria ter sido feito um trabalho de conscientização, que você tem que tomar cuidado onde você enfia a mão e depois se você vai levar ela até o seu rosto ou não. Mas esse trabalho não foi feito. O que a gente fez? A gente fez uma guerra de narrativa. Por quê? Porque essa guerra de narrativa era interessante a quem narrava. Era interessante a quem contava a história de que isso não era nada. Agora vamos tentar entender por quê. Quando eu olho esse número aqui, eu vejo que está meio estranho. Porque a gente sabe, através dos países que tiveram controle melhor disso, maior controle de número de casos e número de mortes, a gente sabe que o número de mortes está ali chegando perto de 1%. Então, para a gente ter 150 mil mortes, a gente deveria ter pelo menos 15 milhões de pessoas infectadas. E eu não duvido disso, porque tem um monte de gente que pegou Covid, foi para o hospital, fez exame, se curou, e a família não pegou. Mas aí a família vai lá fazer o exame e descobre que tem anticorpos para aquilo. Por quê? Porque o vírus ele pega de forma muito amena muita gente. Então, muita gente já teve isso e, na verdade, nem sabe. E qual que seria o maior problema? O maior problema seria durante muito tempo, a gente ter todas as UTIs lotadas e as pessoas morrendo por falta de acesso a esses respiradores e a essas UTIs, o que nunca foi o caso por muito tempo. Então a gente teve casos pontuais, mas assim, nunca, o caso de Manaus lá, ele jamais deve ser esquecido. Mas nas outras capitais, nas outras cidades do interior, o que a gente tem é um fluxo de pessoas doentes muito controlado e as pessoas morrendo sem necessariamente passarem por muito tempo dentro de uma UTI e sem identificarem, sem relacionarem a morte delas ao Covid, por exemplo. Então, quem é da área, especialistas da área, eles dizem que o Covid, ele afeta, entre outras coisas, quando ele não chega no pulmão, ele pode dar problemas cardiovasculares. Então, quantas pessoas aí não tiveram morte súbita? Quantas pessoas não tiveram ataque cardíaco? Quantas pessoas não tiveram derrames e outras coisas? E aí é Fausto, jogador de BDO, falando, pelo amor de Deus, não me entendo como área de saúde, eu não quero ser autoridade aqui. Mas muita gente pode ter morrido disso, levantando esses números muito, muito para cima, mas sem causar o impacto social que uma pessoa morrendo de uma doença específica causaria. Pode ter um aumento, pode ter gente aqui nesses números que não morreu de Covid, que morreu de outra coisa? Pode, com certeza. Mas também tem muita gente que morreu e que não está aqui. E que não está aqui.
Porém, a gente não tem aquele cenário de peste negra, a gente não tem aquele cenário de epidemia generalizada com as pessoas apavoradas brigando por um lugar no hospital. E isso não dá a gente essa sensação de que as coisas estão completamente fora de controle. Então, quando a gente tem a nossa rede social, embora o Brasil tenha 200 milhões de habitantes, a nossa rede social ela é muito limitada. Calcula-se que uma pessoa consiga manter em média 150 contatos. Então assim, se eu tenho 2.000 contatos no Facebook, porque adiciono todo mundo que me manda convite por conta das comunidades de jogo e de outras coisas como esquizofrenia, esse tipo de coisa onde eu posto. O fato de eu ter 2.000 contatos no Facebook não significa que eu conheça todo mundo. Então, assim, estima-se que até 150 pessoas você saiba se o cara está solteiro, se está casado, quando separou, quando teve filho, quando teve algum problema, quando passou, quando trocou de emprego. Até umas 150 pessoas você consegue manter esse controle. Passou de 2.000, não dá mais. Num grupo, numa empresa de 150 pessoas, talvez você conheça o nome de todo mundo. Passou disso, tem 300 pessoas na empresa, você não se importa mais saber o nome de todo mundo, nem de saber o mínimo de informação, porque você não dá conta mais. Então, se cada pessoa ela tem um raio social aí de umas 150 pessoas, a probabilidade sei lá, vamos colocar que 15 milhões tiveram isso daqui, então que 1% da população teve. Se 1% da população teve o Covid, e aí eu estou chutando alto, tá? 1% da população teve Covid e 1% veio a óbito, a probabilidade é que você conheça sim uma pessoa que você teve Covid, mas que ela esteja entre as 99% e não entre a 1%. Ou seja, Trump, desde o começo, ele sabia que as pessoas teriam muito mais pessoas afetadas pelo desemprego devido ao isolamento do que pessoas amadas, queridas, próximas que de fato morreram de Covid. Então aumenta o número de infectados para 2%. Então de repente a gente tem 30 milhões. Na minha escala aqui, né? 30 milhões. Mas vamos pegar... e aí você pega 1% desses 30 milhões, dá 20 mil. Isso equivale a... das 150 pessoas que eu conheço, 3 pegaram. Ainda, no meio dessas 3, 1% de 3, a probabilidade de uma dessas 3 pessoas morrerem é muito pequena. Você está entendendo o cálculo de imagem que foi feito por Trump? Não vou falar Bolsonaro para não dar gatilho, mas todo mundo sabe que o Bolsonaro é estagiário do Trump. Ele faz tudo que o Trump faz. Você está vendo que, assim, quando a gente vai criar uma cena no imaginário das pessoas, você dizer que a Covid não é nada, dá um benefício político muito bom para aquele líder da nação que diz que não é nada. Primeiro porque não abala a moral das pessoas, e o papel do líder é manter a moral das pessoas. Moral no sentido de energia, positividade, isso eu entendo. Só que você pode fazer isso usando a verdade, por exemplo. Você pode dizer isso usando a verdade. Então, assim, um bom líder, ele poderia chegar no começo da pandemia e dizer, olha, talvez 20% da nossa população se infecte. E desses 20%, a gente perca 1%, a gente vai perder 20% de 1%, vai ser gente pra caramba. Mas entre os seus amados, você tem que tomar o máximo de cuidado possível, mas entre os seus amados vai ter muito pouca gente. Porém, amados de outras pessoas, próximos de outras pessoas vão morrer. E a gente precisa usar máscara, e a gente precisa usar álcool gel, a gente precisa sair o mínimo possível de casa, para que as pessoas que realmente têm que sair de casa saiam, para manter a estrutura da sociedade funcional, para que a gente passe por isso sofrendo o mínimo de dano possível. Um líder que dissesse isso, ele seria atacado pela oposição e seria associado às baixas. Então, o que os líderes eles fizeram? Eles começaram a pagar de louco. E falar, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. E quando morre, morre por conta do governador. Quando morre, morre por conta desses caras aí que querem afetar a economia. Quando morre, morre por fraude. E essa narrativa, ela foi abraçada. E muita gente deixou de tomar cuidado quando na verdade poderia ter cuidado. Ter tomado. Muita gente deixou de tomar cuidado quando na verdade poderia ter tomado, aumentando esses números e fazendo com que mais pessoas morressem. Aí eu disse para vocês que eu ia traçar um paralelo com o vídeo de ontem.
Por que Bolsonaro, por que Trump, eles não estão sendo apedrejados por todas essas pessoas que morreram? Mais uma vez, porque quando você fala povo brasileiro, você não se sente parte dele. Quando você fala que as pessoas do povo estão morrendo, nós fomos estrategicamente bombardeados de narrativas que dizem que o povo brasileiro é estúpido, é burro, é desonesto, é porco, é oportunista e tudo isso, mas você foi também sistematicamente tratado de forma a não sentir pertencimento a essa massa, de forma que você se sente descendente de europeus, descendente de japoneses, você se sente descendente de imigrantes ou descendente de índios que não são brasileiros, descendente de alguma coisa que te torna diferente da massa. Então, quando a gente diz que a massa está morrendo, você não se sente parte dela. Os brasileiros, eles não têm esse sentimento, essa sensação de que são os irmãos deles que estão morrendo. Quem está morrendo é esse povo burro que não toma cuidado porque acredita nessas narrativas aí. Na verdade, quem está morrendo é esse povo burro que ataca o meu presidente e que fica encontrando formas de tentar sabotá-lo. Então, na verdade, nem morreu, está falando que morreu só para prejudicar o mito. Essa narrativa essa falta de pertencimento que a gente tem ao povo faz com que a gente olhe para esse número aqui de 150 mil e ache pouco e ache irrelevante. E por que é irrelevante? Porque você deve conhecer aí umas 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, talvez 200, vamos manter as devidas proporções, porque eu acredito que esse número aqui esteja em 15 milhões. Girando em torno de 15 milhões. Então, das 300 pessoas que você conhece, que você sabe o nome, que você sabe se casou, se separou, se entrou na faculdade, se não, se saiu, se não, você sabe dessas 300 pessoas o que elas estão jogando, o que elas estão fazendo. Dessas 300 pessoas, 2 pegaram Covid e elas deram sorte de não estar no 1% que veio a falecer. Então, no máximo, você conhece aí umas 2, 3 pessoas que morreram de Covid porque te contaram que elas morreram. Você conhece aí umas 4 ou 5 pessoas que morreram de Covid, porque você escutou as pessoas te contando que elas morreram disso. Aí você vai ver, uma já estava em idade avançada, a outra já tinha saúde meio debilitada, e a outra... Mas aí teve uma que não, teve uma que era nova, jovem, ela praticava esporte, mas ela é exceção, né? Porque todo o resto é tudo meio idoso e tudo meio debilitado. Então, aquela saudável ali, como eu não entendo e como eu não consigo processar essa informação, então eu desconsidero e eu trato ela como exceção. E aí, nossa, que pena que essas pessoas que estão longe de mim, elas estão morrendo, mas elas fazem parte de um povo brasileiro do qual eu não faço parte, no meu subconsciente. Isso tudo no nível subconsciente. Mas assim, você conhece gente que está lascada porque perdeu o trabalho? Você conhece gente que está lascada porque está tendo dificuldade de ficar em casa, está sendo obrigado a sair de casa, está saindo de casa, está infectando a família? Você conhece gente que trabalha na área da saúde e que está sofrendo demais com isso? Então, assim, como você conhece muito mais pessoas que estão tendo problemas socioeconômicos decorrentes da Covid e não morte decorrente da Covid, o discurso do seu líder que diz que não é nada, que a gente tem que se preocupar com a economia e tá ok, ele te abraça muito mais, ele te conforta muito mais, porque ele pega onde você está fragilizado. E isso não seria possível se todo o trabalho de desumanização do brasileiro sobre o qual a gente conversou ontem não tivesse sido feito aí ao longo de décadas. O problema da Globo não é que ela ataca o brasileiro. O problema da Globo é que, junto com outras emissoras, ela constrói esse imaginário, essa figura do brasileiro, como se fosse um cara ruim, de quem você quer manter distância, porque você não é desse tipo. E enquanto a gente não entender que o brasileiro que a gente não enxerga, que o brasileiro que a gente enxerga não existe, e que os brasileiros que a gente não enxerga estão morrendo, a gente não vai conseguir se solidarizar pela morte do outro e pelo sofrimento do outro. E a gente não vai achar que, com um trabalho em conjunto, a gente vai conseguir mudar isso, com metas muito bem estabelecidas, com trabalho, com dedicação, com esforço. Enquanto a gente não achar que que eu e você somos o povo brasileiro, que a gente não é exceção, eu e você, a gente não é exceção desse monte de gente burra, desonesta, porca, oportunista, a gente não é exceção nesse povo.
Os brasileiros somos nós. Esse que você, o brasileiro que você enxerga no ideal imaginário pintado da imagem do brasileiro, ele não existe. E esses que a gente não enxerga, eles estão morrendo, e a gente deveria fazer alguma coisa a respeito disso. Bom, mais uma vez eu terminei no fundo do poço, mas eu espero que isso gere reflexões. Eu não quero convencer vocês da verdade, eu não quero que essa seja a narrativa oficial da Covid, do Brasil e do brasileiro. Não quero. Eu só quero deixar aqui algumas reflexões para você pensar a respeito daquilo que você acredita e daquilo que você reproduz sem refletir a respeito de povo, a respeito de doença, a respeito de tudo, no fim das contas. Questione, reflita. Tenha um bom dia.